Fala, povo de Deus! Mais um TV Sal da Terra. Dessa vez, a gente vai começar um documentário, apresentar o documentário Sapato de Fogo. Esse documentário foi gravado no início dos anos 2000 para comemorar o centenário do movimento pentecostal. Então foram feitas entrevistas com muitos pastores, pastoras, apóstolos, bispos, de várias linhas teológicas, de vários pensamentos religiosos, de várias denominações diferentes. Então, foram abordados vários temas em cada parte desse documentário, que vai ser exibido por partes. Eu vou estar colocando aqui para vocês por partes, e cada parte ele vai tratar de um assunto. Então vai ter discordâncias, vão ter pensamentos divergentes, não vai ter discussão, debate, porque não estavam presentes, tá? Mas cada um vai estar apresentando sua opinião, sua visão sobre o mesmo tema. Então é muito bacana, muito enriquecedor. Você vai ver os temas apresentados e esses pastores todos comentando. Então fica atento aí, se inscreva no canal para dar uma força e preste atenção nos vídeos que vão passar, que vai ser bastante edificante, beleza? Nessa primeira parte, a gente vai tratar dos rumos da igreja evangélica no século XXI. As denominações geralmente têm surgido porque cada um quer satisfazer um determinado interesse, seja ele de propagar o cristianismo verdadeiro, seja por interesse econômico, seja por interesse de poder, certo? E até por contenda. Paulo diz que as pessoas vão pregar o evangelho até por contenda. Como eu falei há pouco, naquele dia o homem não vai ter desculpa de dizer assim: eu não te aceitei, Senhor, porque eu não gostava daquela igreja que fazia muito barulho. O outro não vai dizer: eu não gostei, eu não te aceitei, Senhor, porque eu não gostava daquela igreja que era muito silenciosa, eu queria alguma coisa mais forte, né? Então eu acho que para o homem não ter desculpa, Deus permite que muitos ministérios sejam abertos. Ficou liberado na cabeça das pessoas o entendimento de que a igreja não tem dono, ou seja, não precisa uma autorização de uma instância superior humana para que se comece uma igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos estava na casa das pessoas. Um determinado grupo que se forma, abre a igreja e ali começa um trabalho espiritual que não tem nenhum tipo de cobertura espiritual. Quando uma pessoa é chamada para ser pastor, alguém ou uma igreja precisa legitimar isso. Pessoas muito bem intencionadas, mas que não têm base teológica, não conhecem pouco, até mesmo da Bíblia, porque até são ignorantes em termos do vernáculo. E essas pessoas abrem a igreja e vão interpretando as coisas a seu bel prazer. Penso que denominação é uma coisa criada por homens para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Se o intuito e o objetivo dessas denominações é a salvação de vidas, louvado seja o nome do Senhor. Por mim, fechava todos os bares e em cada lugar de bar abre uma igreja. O que acontece é o seguinte: igreja dirigida por Deus ou empresa? Pastores chamados por Deus ou empresários? Ficou liberado na cabeça das pessoas o entendimento de que a igreja não tem dono, ou seja, não precisa uma autorização de uma instância superior humana para que se comece uma igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos estava na casa das pessoas. Tem gente abrindo igreja como se fosse uma casa de comércio, como se fosse um ponto aberto para arrecadação de dízimos e ofertas. Existem muitas pessoas que abriram a igreja que não. As pessoas falam, não precisa curso teológico. Eu creio, talvez não precisa realmente, mas precisa a unção de Deus e o chamado do Senhor. Então, se uma igreja ela é solta e a pessoa não tem um chamado de Deus, ela acaba maltratando as ovelhas ao invés de ensinar. Se torna um matadouro, né? Ao invés de casa de oração. E o problema maior de muitas igrejas, muitos ministérios, é que estão só. Eu pergunto,
a quem aquele pastor deve obediência. Ele não tem um líder acima dele. Ele faz o que quer. Houve uma pessoa, num determinado tempo atrás, que meu conhecido, se candidatou a ser vereador. E claro, nas suas andanças políticas e tal, ele, sendo membro de uma das igrejas evangélicas, ele começou a ter contato com lideranças. E pasmem, fatos relatados por ele, pessoas dizendo assim: eu já abri uma igreja ali e vou abrir outra ali. Se você quiser, ali eu tenho 100 votos, aqui eu tenho 100 votos. Ou seja, igreja é como curral eleitoral. Então o que acontece hoje? Muitas igrejas abertas, muitas igrejas distorcendo o evangelho. Então, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A maioria hoje catalogada das novas denominações criadas é fruto de desentendimento de líderes chamados líderes espirituais. Alguém que não tem espaço na sua igreja, ou que não concorda com a sua liderança local, e então sai e funda uma congregação e dá um outro nome. Ou ministros que não encontram espaço, ou que são perseguidos, ou que gostariam de fazer isso ou aquilo outro e não estão subordinados, não querem estar subordinados a convenção nenhuma. E muitos deles são aqueles que não querem ter a quem prestar contas. Talvez por ter um dom ou até uma bênção, dons do Espírito Santo mais saliente, né? Ele se torna um membro do corpo de Cristo mais saliente. E ele agora quer passar o pastor que Deus colocou à frente dele. E aí começa a chocar. E nesse choque ele diz: eu vou sair e abro outra denominação, eu sou pastor também, né? E as leis do nosso país permitem abrir uma igreja hoje, é que nem abrir uma empresa, né? Saiu, ele tem a ordenação. Registrou, arrumou um advogado, registrou tudo direitinho, alugou um salão, montou um salão, botou uma placa, está pregando. E o povo é tão sedento, é tão carente, que vai. Tem dois tipos de crente ou de pastor na terra: aqueles que o Senhor convidou e aqueles que se convidaram, né? Nós sabemos que tem muitos que fazem isso por rebelião. Se rebela, não aceita os costumes daquela igreja, não aceita. Ao invés de ir para outra igreja, ele sai dali e abre outra igreja. Muitas vezes sem o Senhor convidá-lo a fazer isto. O que tem acontecido com as denominações históricas é que elas se engessaram no tempo. Elas já tiveram um papel assim relevante mesmo, dentro da sociedade, dentro do evangelho, mas hoje muitas estão só querendo preservar o seu status quo e batendo em tudo e em todos que sinalizam com uma correção, com uma mudança, como se de repente a denominação fosse um retrato do céu, ou seja, ela se tornou sagrada, intocável. Muitos acham que tem favorecido a igreja, mas num todo tem prejudicado a obra de Deus. A igreja poderia ser mais forte, ter mais pulso, ter mais autoridade se permanecesse unida, né? Você entrou numa igreja? Ore primeiro a Deus para saber se é ali. Depois olhe qual foi a visão que Deus deu para o pastor. Se aquela visão não estiver no teu coração, caia fora. Porque se você se levantar contra o pastor, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Se Deus deu a visão para um pastor e aquela visão não está no teu coração, procure outro lugar aonde está no teu coração a visão que você tem. Porque se você se levanta contra o pastor, você não pode implantar uma visão denominacional dentro de uma denominação onde Deus já deu uma visão. O que eu vejo é que o modelo bíblico é o que Jesus deixou. Não poderia ser diferente. Que é um sistema baseado no testemunho e cuja autoridade reside não na imposição, mas no amor. Você já viu isso? Alguém diz assim: a igreja do pastor fulano, e é do pastor fulano mesmo. É mesmo. Ele que manda, ele que faz tudo ali, a cartilha é dele, não é da Bíblia não, é ele que faz.
Mas eu creio que essa ideia de mandar, dar as ordens, tirar, botar, isso eu creio que termina flechando essas pessoas com a vaidade, com o orgulho e tirando a singeleza, a simplicidade. Porque o Senhor Jesus, sendo o Senhor de todos e de tudo, Ele não fez isso. E eu acredito que é bom quando tem um líder assim, até para que os pastores das congregações, nós tenhamos até a quem nos queixar, uma pessoa que oriente essa pessoa. Eu acredito que quando a igreja ela é solta, acaba gerando uma certa tirania. Então, hoje nós temos alguns líderes que só não mandam no delegado porque não tem autonomia civil para isso, mas se pudesse eles mandariam também, e se sentem bem com isso, de ver até outros pastores chamando de o Senhor, quase pedindo desculpas e perdão como se estivesse diante do próprio Cristo ali, quando na verdade a Escritura diz que quando a gente fizer tudo o que mandou fazer, ainda somos servos inúteis. Muitos líderes, quando não eram líderes, eram humildes. Depois que chegou a ser líder, são líderes, né? E perderam a humildade. E com essa falta de humildade, o Evangelho tem impedido o crescimento do Evangelho, porque muitos ministérios simplesmente querem assumir liderança. Eu lidero isso, eu lidero aquilo outro. Mas só existe um líder que é Deus. Porque se eu sou um artista, tenho uma opção para ir e me reunir ali. Nada demais. O nome de Cristo está sendo pregado e problema nenhum. É uma forma de alcançar. E aí que seria bom que fosse a igreja dos pilotos, a igreja dos militares. Acredito que seria melhor se dentro da igreja tivessem ministérios específicos. Então, um ministério em que se dedicasse mais a pessoas do ramo artístico, sofistas. Mas o grande problema que eu vejo nisso aí é o seguinte: o grande problema é se essas pessoas que são artistas do mundo, que são cantores do mundo, que são pessoas dançarinos do mundo, atores, atrizes, se quando eles vêm para esta igreja, se o poder de Deus liberta eles, como liberta qualquer uma pessoa, porque eles não são melhores do que ninguém. Então, eles são artistas, mas eles também têm que ser libertos pelo poder de Deus. Quem fundou um determinado ministério, como se diz, Igreja dos Artistas, né? Começou com artistas. Ele colocou na sua visão alcançar esse público. Tem alcançado e tem alcançado muitos outros. Por quê? Porque quando se alcança artista, aqueles artistas ele tem fãs. Muita gente que gosta dele vai estar lá. Será que houve libertação? Ou será que aquele ali é um chamariz para que muitas pessoas cheguem lá para conhecer os artistas do mundo? Na Igreja dos Artistas é pregada a sã doutrina, é pregada a palavra de Deus como ela deve ser pregada, mas por pessoas que entendem as aflições que o artista passa quando chega no Evangelho. Eu particularmente, a pergunta que eu me fazia, eu vou viver de quê? Como é que eu vou largar a música e vou viver de quê? Eu não sabia que eu estava ingressando para as fileiras de um exército que é comandado por um Deus que supre as nossas necessidades. Eu não sabia, eu não conhecia o milagre por intermédio do Deus vivo. Eu conhecia o milagre por intermédio do candomblé, o qual eu fiz parte, mas eu não conhecia, eu não sabia que Deus poderia mudar completamente a vida de um ser humano. Então, dentro de uma igreja que só tem, que é especificamente para esse tipo de pessoas que fez parte de banda, é mais fácil que o cidadão ele vê a minha vida transformada, ele cria esperança, ele cria uma expectativa. Enquanto a ministérios específicos, como por exemplo a igreja do sufista, a igreja dos artistas, a igreja dos empresários, que também deveria então ter a igreja do mendigo, a igreja de Chico e de Francisco, enfim. Não tenho nada contra isso. Particularmente eu acho que a igreja não deve priorizar e nem ter a sua camada de castas, porque
Jesus priorizou as pessoas, independente da sua profissão, do seu nível social, cultural. Então eu acho muito interessantes essas igrejas com temas específicos, mas eu acredito que a igreja tradicional, vamos dizer assim, usar essa palavra, deveriam ter congregações específicas também. Por exemplo, a Igreja Batista deveria ter uma congregação na praia para as pessoas que gostam de praia. A Igreja Assembleia de Deus deveria ter, se não tem, deveria ter uma igreja para as pessoas artistas. Por exemplo, bairros que ainda o racismo é acentuado, e deveria ter igreja para certos povos, pregando a união, uma igreja para aquele povo que se considera discriminado ou que discrimina, com um pastor que pregue a unidade. Eu acho que é muito válido. O que eu não acho válido é uma igreja se isolar nesses temas e se achar melhores que as outras. Por exemplo, a igreja do sufista, as pessoas irem para o altar falar mal da Assembleia de Deus, o pessoal da Assembleia de Deus vai para o altar falar mal da igreja do sufista. Isso é que eu não concordo. Eu acho que isso aí não tem nada a ver com Deus. Eu acho que a unidade é que é interessante. Na época de Pedro, quando Pedro fez um discurso, e no meio daquele povo de artistas também, 3.000 almas se decidiram numa só noite, certo? Quando um dos evangelistas do século XX foi à Rússia fazer um congresso de evangelização, 45.000 pessoas se decidiram. Então o problema não está no rótulo, o problema está no poder da mensagem.